partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Gostei da abertura de hoje e o primeiro cântico, foi uma bênção, todos foram, mas eu fiquei abençoado com o primeiro cântico e um versículo da palavra de Deus. Eu viajei quando estávamos louvando ao Senhor, todos os cânticos aí tirados da palavra de Deus. Eu me lembrei lá dos nossos irmãos caiapós, os ímpios caiapós, lá em São Félix do Xingu, num lugar bem distante. Nem consigo falar para os irmãos que direção está, mas Deus me levou lá. Eu conheci aqueles irmãos e fiquei muito abençoado, chorei ali de ver o agir de Deus, o poder de Deus, num lugar que eu nunca imaginei que eu podia estar, e lá eu pude ver a mão de Deus ali, cuidando daquele povo, trabalhando no coração daquele povo, libertando aquele povo, dando entendimento para aquele povo, dizer o que nós lemos em João 3,16, que Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, que Ele deu seu Filho unigênito, e Ele deu para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a gente pode ver ali aqueles irmãos louvando o Senhor, sabe como? Tirando da Bíblia, eles leem um versículo, fazem uma música e tocam. Muito maravilhoso. Fiquei abençoado então com a abertura de hoje. Fui lá em São Félix do Xingu, quando os irmãos cantavam, eu estava lá, dando, vendo, tudo maravilhoso. Irmãos, mas aqui no texto que lemos, então, nós vamos meditar um pouquinho aqui, e eu coloquei um tema para a gente ficar observando o que Deus deixou aqui. E eu coloquei o tema o seguinte: seguindo os passos do Mestre. Seguindo os passos do Mestre. Nós sabemos que tem alunos, bons alunos, que eles ficam tão seguindo o passo dos mestres, que eles copiam até a caligrafia do seu professor, Tem alunos que fica velhinho e nunca muda de letra, escreve sempre do jeito que o professor dele escrevia, porque ele achava maravilhoso aquele professor, do jeito que o professor, até a letra eles copiam, Eu me lembro da minha professora, eu gostava demais, fazia tudo para fazer igualzinho, ela fazia, E então, nesse texto que nós podemos ver aqui, nós podemos constatar atitudes de bons alunos. Nós vemos aqui atitudes de bons alunos, colocando em prática, sempre colocando em prática o que eles aprenderam do seu professor, A gente pode ver aqui que Jesus sempre foi bom professor, sempre foi um bom professor. E até hoje Jesus continua sendo um maravilhoso professor, E eu lembrei, quando estava escrevendo aqui, lembrei que esses dias, não faz muitos dias, minha esposa viu uma professora de prezinho da Aline lá em Confidentes e falou: olha a tua professora. Eu não sei se nós estávamos em Confidentes ou era aqui, eu sei que ela viu e falou: vai a sua professora. E ela olhou para aquela mulher e disse: mãe, a melhor professora que eu já tive em toda a minha vida foi essa professora. E a minha esposa pensava que ela ia dizer: nossa mãe, aquela professora era uma horrível, eu não gosto, porque ela era muito dura, ela pegava muito pesado nos seus ensinos, ela falava umas coisas sem pensar, como nós estudamos hoje de manhã, que a gente precisa pensar o que vai falar. Ela não pensava muito, mas mesmo assim a minha filha pôde dizer: a melhor professora que eu já tive em toda a minha vida. Ela valorizou aquilo que ela recebeu daquela professora para a sua vida. Então Jesus sempre foi um bom professor, E até hoje, ele continua sendo, Agora, e nós, e você? Será
será que nós temos sido bons alunos? Né? Porque nós temos recebido bons ensinamentos de um bom professor. Será que somos bons alunos? Vai pensando sobre o que você tem sido, se você tem sido um bom aluno. Né? Constantemente, Jesus estava mostrando aos seus discípulos, ele sempre estava mostrando aos seus discípulos qual era o seu alvo. Ele sempre mostrou àqueles alunos, àqueles discípulos, qual era o seu alvo. Jesus tinha um alvo. E qual era o alvo de Jesus? Obedecer ao Pai. O alvo de Jesus Cristo era ser obediente ao Pai, né? E isso ele fez da sua infância até a ressurreição. Ele conseguiu fazer isso, ele fez isso desde que ele nasceu até onde ele chegou. Ele foi obediente ao seu Pai, né? A palavra de Deus diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então ele foi obediente, né? Jesus sempre ensinava com exemplo, por meio da sua própria vida. Então ele dava os ensinamentos com exemplo de sua própria vida. Isso é maravilhoso. Uma vida que fala, né? Uma vida que fala. E nós ficamos pensando, né? Eu me lembrei quando de uma aula uma vez com um pastor lá em Peniel, e ele lembrou de alguém que falou para ele, e ele falou para a gente, e aquilo ficou muito gravado na minha mente. Irmãos, preguem o Evangelho, não deixem de pregar o Evangelho. Se vocês tiverem a oportunidade de falar, vocês falam, mas se não tiver, mesmo assim, pregue o Evangelho. Eu fiquei abençoado com essa colocação dessa maneira, porque às vezes você nem pode falar, né? Às vezes você nem tem a oportunidade de falar, mas você pode pregar o Evangelho, né? Jesus fazia isso, Jesus fez isso com seu exemplo de vida. Ele passou isso para seus discípulos, né? E o segundo ponto aqui, Jesus escolheu pessoas simples para fazer a sua obra. Jesus escolheu pessoas simples. Jesus escolheu também alguns com outras formações um pouco maior, né? Mas nós podemos ver que ele capacitou cada um da mesma maneira. Ou seja, você não é mais sábio do que eu, e nem eu sou mais sábio que você. Jesus capacitou nós de uma maneira especial, de uma maneira maravilhosa, mostrando para as pessoas: olha, não é porque você é sábio que você pode fazer isso. Está vendo aquele ali? Ele é bem simples, mas ele está fazendo, porque eu quero que ele faça, eu capacito ele para fazer. Então ele fez essa escolha, ele separou pessoas, capacitou com o Espírito Santo, capacitou aquelas pessoas para fazer a obra de Deus. E nós podemos ver que ele falou antes um pouquinho, aqui no capítulo 1, ele falou no verso 8 de Atos, capítulo 1, verso 8, ele falou assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha, Jesus falou isso muito antes de acontecer o que aconteceu em Atos 2, mas ele cumpriu a sua promessa. E o que nós podemos ver, irmãos, é que nesse versículo aqui está o poder e está a responsabilidade. Então Deus dá o Espírito Santo para nos dar poder, mas também está aqui a responsabilidade. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra.
ou seja, em Jacutinga, em Ribeirão Pires, né? Lá em Caneleiras, aonde mais? Na roça, lá na minha roça, na beira do rio pescando, na escola onde você estuda, no seu trabalho, onde você trabalha. Olha, está vendo a responsabilidade, o poder e a responsabilidade. Mas isso veio do Senhor para nós. Deus trouxe isso, Deus colocou isso nos seus filhos, né? Responsabilidade, poder sim, responsabilidade também. A formação, a gente pode ver aqui também, onde a gente leu a formação desses homens, a formação dessas pessoas. A formação desses foi tão maravilhosa, mas tão boa, que eles deram continuidade. Foi tão maravilhosa que eles deram continuidade à obra de Jesus. Eles não pararam a obra depois que Jesus foi embora. Eles deram continuidade à sua obra. E sabe o melhor? Eles não tinham que fazer nada, além do que eles aprenderam com o seu mestre. Não precisava. Eles já foram ensinados daquela forma, aquela forma é a correta, aquela forma que tem que fazer. Então eles foram ensinados e eles não faziam nada além do que eles tinham aprendido com o seu professor. Sempre obedecendo, seguindo o seu professor, né? E nós podemos ver aqui no verso 43 e 44 de Atos 2 que a gente leu. 43 ele diz: e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. O 44 ele diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então era uma união maravilhosa na pessoa de Deus, fazendo a obra do Senhor. Então, irmãos, bons alunos, aprendendo com o seu mestre e não fazendo nada além do que foram ensinados. Nós não precisamos fazer nada para pregar o Evangelho, para mostrar às pessoas que ainda não conhecem esse Jesus. Não temos que acrescentar nada na palavra de Deus, não temos que mudar nada, porque Ele já ensinou da forma correta, né? Todos fazendo com o mesmo objetivo, todos fazendo com o mesmo objetivo. Não, mas o Dionísio ensina de um jeito, aí vem o Ned e ensina de outro, aí vem o Joãozinho e ensina de outro. Não funciona. Ali não era dessa maneira, era todos ensinando da mesma maneira, vivendo da mesma maneira, tudo com o mesmo objetivo. Nós não precisamos fazer nada além do que Jesus tem nos ensinado. Nós temos aprendido com um bom mestre. Ele é o bom mestre, né? Tem um hino que fala, né? Cristo bom mestre. Eu curto, eu gosto dele. Cristo bom mestre, eis meu querer, sua vontade sempre fazer. Faze-me forte para resistir duras fraquezas que posso vir. Então, é o bom mestre. Ele nos ensina da forma correta. Sejam minhas testemunhas. Olha aqui que ele disse, nós voltando lá de novo no texto. Sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, até os confins da terra. É isso que o nosso professor, o nosso bom mestre pede de nós. Eu lembrei-me aqui quando estava fazendo essa lição, lembrei aqui do irmão Cláudio Guimarães. Tem muitos aqui que conhecem o irmão Cláudio Guimarães. Um homem que me inspira bastante. Eu sou abençoado com a vida daquele irmão, que sofreu bastante com câncer, lutou, mas sempre continuou firme na palavra de Deus, sempre buscando e sempre fazendo da maneira como o Senhor lhe ensinou a fazer. E um dia, ouvindo o seu testemunho, da sua conversão, eu fiquei muito abençoado e pude ver o poder de Deus no meio do povo simples e sem entendimento. E ele conta ali daquela igreja, a primeira igreja
Batista de Congonhal, ele contou um pouco como ela começou, né? Alguém estudando em Peniel foi fazer evangelismo naquela cidade, e ali naquela cidade, quando ele estava caminhando e tentando falar, né, do amor de Cristo, alguém correu com ele lá com a foice, e para cortar ele de foice, porque protestante não tem vez na nossa cidade. E aquele rapaz saiu correndo com medo daquele homem com a foice e pulou dentro do quintal de uma casa, e o homem da casa saiu: mas o que está acontecendo aqui? Esse homem aí com a foice, é que eu sou um servo de Deus. Aí o homem já chegou com a foice, e ele falou: mas para que isso? Também não é assim. Eu também não sou a favor de protestante, mas também não precisa matar o rapaz. Vem aqui, senta aqui. Aí ele entrou e sentou: quer uma água? Ô senhor, não quero uma água. E por ali Deus foi usando a vida daquele homem, e ele foi conversando com aquele homem. E sabe o que aconteceu? Ele foi começando a dar estudo para aquele homem ali da palavra de Deus naquela casa. E ali começou um trabalho da palavra de Deus. E depois aquele homem entendeu João 3,16, e ele creu no Senhor Jesus. E aquele homem era tão simples, mas tão simples. E ele tinha uma olaria, trabalhava e tinha uns funcionários. Aí depois que ele aceitou Jesus, ele mudou toda sua rotina, porque ele aprendeu com o bom mestre. Então agora ele quer seguir o bom mestre. E aí ele disse: agora nós vamos, antes de começar o trabalho, a gente precisa ler a Bíblia. E Cláudio Guimarães não era crente, ouvia aquele homem, conhecia aquele homem, e ele conta que aquele homem era tão simples, irmãos, que ele falava assim: ó, agora todo mundo fica parado aí, quieto, que nós vamos ler aqui uma parabola. Nós vamos ler uma parabola aqui. Tão simples.